O naufrágio do Batavia é um dos eventos mais trágicos e marcantes da história marítima. O navio da Companhia das Índias Orientais Holandesas encalhou na costa oeste da Austrália em 1629, deixando centenas de mortos e sobreviventes lutando para sobreviver em uma ilha deserta. O episódio chocou a Europa e inspirou muitos escritores e artistas ao longo dos anos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história, mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Como todos os navios VOC, o Batavia operava sob uma estrutura de comando dividida, com o capitão Ariaen Jacobsi sendo subordinado ao comandeur Francisco Pelsaert, oficial mercantil de alto escalão encarregado de proteger os interesses financeiros da companhia. Acontece que Jacobsi e Pelsaert se detestavam, tendo se desentendido anos antes, quando Jacobs insultou Pelsaert em público, bêbado. Também a bordo do Batavia em sua viagem inaugural estava Jeronimus Cornelis, um boticário ou farmacêutico da cidade holandesa de Haarlem. Em novembro de 1627, Cornelis se envolveu em um escândalo quando seu filho de 3 meses morreu de sífilis, uma doença que a criança teria contraído de sua mãe e, finalmente, do próprio Cornelis. Desgraçado e com suas perspectivas de negócios arruinadas, Cornelis vendeu sua botica e outros bens e fugiu para as Índias Orientais Holandesas para começar uma nova vida. A sífilis de Cornelis, que pode já ter começado a afetar seu cérebro, foi apresentada como uma possível explicação para o horror que estava prestes a acontecer. Outra razão importante para Cornelis fugir do país foi sua adesão aos ensinamentos do pintor holandês Johannes van de Beek, cujas crenças rosacruzes não ortodoxas foram denunciadas pela Igreja Reformada Holandesa como heresia e colocaram o artista na prisão. Como veremos, essas crenças, que incluíam a convicção de que não havia céu ou inferno e que a Igreja organizada era uma farsa, também influenciariam muitas ações futuras de Cornelis. Embora esse desvio seja normalmente atribuído a um erro de navegação do capitão Jacobsis, pode muito bem ter sido deliberado, pois nessa época a animosidade entre Jacobs e o comandante Pelsaert havia atingido um ponto de ruptura. Jacobsis começou a planejar um motim contra Pelsaert, na esperança de usar a vasta carga de moedas de prata do navio para começar uma nova vida em algum lugar do Extremo Oriente. Pelsaert mais tarde alegaria que o suposto erro de navegação foi de fato uma tentativa deliberada de Jacobsis de isolar a Batávia e facilitar o motim. Em sua trama, Jacobsis encontrou um conspirador voluntário em Jeronimus Cornelis, que nutria fantasias semelhantes. O ataque pretendia provocar o comandante Pelsaert a punir coletivamente a tripulação, permitindo que Jacobsis e Cornelis pintassem Pelsaert como um tirano e virassem a tripulação contra ele. Quando o coral afiado rasgou o casco de madeira do Batavia, o comandante Pelsaert, percebendo que seu navio estava condenado, ordenou que os passageiros e a tripulação fossem evacuados. Entre os sobreviventes estava Jeronimus Cornelis, que passou 2 dias agarrado a uma seção do gurupés do navio antes de finalmente dar a costa na ilha Beacon em 15 de junho. Percebendo que o punhado de suprimentos resgatados da Batávia não conseguiu sustentar 275 pessoas por muito tempo, o comandante Pelsaert, junto com Jacobsis, os oficiais superiores e 50 tripulantes e passageiros, subiu a bordo do escaler de 9 metros do navio e partiu em busca de água potável nas ilhas próximas. Quando esta busca não deu em nada, Pelsaert decidiu seguir para a costa australiana, avistando terra em 9 de junho. Pelsaert e sua tripulação lutaram contra o mar agitado por 2 dias consecutivos, lutando para se manter à tona antes de navegar para o norte em busca de um clima mais calmo ao longo da costa. Embora eles finalmente tenham conseguido desembarcar, havia pouca água a ser encontrada, e Pelsaert tomou a decisão de navegar para o norte até Batávia, cerca de 2, o que realmente aconteceu depois do motim no Bund em nosso canal Irmão e Glid History. A viagem para as Índias Orientais Holandesas durou 33 dias, ao final dos quais Pelsaert e sua tripulação foram resgatados por um navio que passava, o Sardon, que os carregou pelo resto do caminho até a Batávia. Ao chegar à capital, Pelsaert prendeu Jacobsis e o contramestre Jean Everts por negligência e agressão sexual antes do naufrágio do Batávia, sem saber do papel de Jacobsis no motim abortado. Enquanto isso,
o governador-geral da Batávia, Jean Pieterson Cohen, deu a Pelssaert o comando do Sardão e recarregou o navio para uma missão de resgate. E assim, em 15 de julho de 1629, 41 dias após o naufrágio do Batávia, Pelssaert e uma tripulação de 40 pessoas partiram em busca de seus passageiros e tripulantes sobreviventes. Pois bem, preparem-se, pois enquanto o comandante Pelssaert procurava água e preparava sua missão de resgate, nas Ilhas Outmabrolhos uma cena de horror se desenrolava de forma tão fria e depravada que mesmo 400 anos depois ainda tem o poder de chocar. Com a saída de Pelssaert e Jacobsis, o oficial de mais alta patente nas ilhas era ninguém menos que Jerônimo Cornelis, que, apesar de não ter navegação ou experiência militar, nomeou-se líder e assumiu o comando de um conselho eleito de sobreviventes. Embora isso pudesse fazer sentido na época, havia o pequeno problema de que Cornelis era um psicopata furioso. E logo transformaria as pequenas ilhas no inferno na terra. O problema começou quando um subordinado revelou a Cornelis que havia vazado seus planos de motim para o comandante Pelssaert. Percebendo que o resgate significaria prisão ou até execução, Cornelis elaborou um plano em que ele e uma tripulação de seguidores sequestrariam o próximo navio que passasse e viveriam uma vida de pirataria em alto mar. Mas como tal navio poderia demorar vários meses para chegar, Cornelis primeiro tinha que garantir que os suprimentos limitados durassem, e eliminar qualquer um que pudesse se opor a seus planos. Em 5 de julho, Cornelis dissolveu o Conselho de Sobreviventes original e nomeou o seu próprio, composto inteiramente por homens que planejaram um motim antes do naufrágio. Supondo que eles não teriam sucesso, Cornelis os abandonou na ilha para morrer de sede, então começou a assumir o controle dos sobreviventes restantes na ilha Beacon. O que se seguiu foi um violento reinado de terror, no qual Cornelis e seus seguidores, a maioria companheiros amotinados de antes do naufrágio, executaram sumariamente qualquer um que se opusesse a eles. Enquanto isso, as mulheres foram distribuídas entre os amotinados como escravas sexuais, com Cornelis reservando Lucretia Jans para si. Depois de tentar criticar o governo de Cornelis, Bastiaens e sua filha foram convidados para jantar com Cornelis. Embora mais tarde ele fosse criticado por não fazer o suficiente para se opor a Cornelis, Bastiaens e sua filha estariam entre os poucos, mas o pior ainda estava reservado para o pobre homem. Embora mais tarde ele fosse criticado por não fazer o suficiente para se opor a Cornelis, Bastiaens e sua filha estariam entre os poucos. Os passageiros do Batávia sobreviveram a todo o calvário. Logo os homens de Cornelis começaram a assassinar os sobreviventes dispersos nas ilhas vizinhas, que superavam em muitos amotinados e representavam uma ameaça ao seu governo. No final, Cornelis e seus seguidores seriam os responsáveis diretos pela morte de pelo menos 110 pessoas, um terço da tripulação original do Batávia. No entanto, Cornelis, livre das restrições da civilização, impulsionado por suas crenças heréticas e possivelmente sofrendo de neurosífilis, não expressou remorso pelos assassinatos, mantendo até o fim que Deus havia sancionado suas ações. Enquanto isso, a expedição que Cornelis havia enviado para morrer na ilha West Valabi teve um sucesso inesperado, encontrando não apenas água doce abundante, mas também uma população de cangurus que poderiam ser caçados para alimentação. Apesar da heróica viagem de 3 meses do comandante Pelssaert para encontrar água e resgatar os sobreviventes do Batávia, a VOC o considerou parcialmente responsável pelo desastre e o despojou de seu posto e ativos financeiros. Ele morreu 1 ano depois em Sumatra, um homem quebrado. Enquanto isso, Vieb Reis, líder dos defensores, foi saudado como herói e promovido a sargento, enquanto os homens sob seu comando foram promovidos ao posto de cabo. E enquanto o Batávia foi declarado como perda total, 10 dos 12 baús de tesouro a bordo foram recuperados com sucesso. O naufrágio do Batávia permanece como um dos motins mais violentos e depravados da história marítima, ilustrando brutalmente os horrores dos quais os seres humanos, isolados da civilização e movidos pela ganância e zelo religioso, são capazes. Também serve como uma espécie de mito de fundação alternativo para o país moderno da Austrália, antecedendo o mais famoso desembarque de 1770 do capitão James Cook em Botany Bay em 141 anos.
Portanto, lembre-se da próxima vez que sair para o mar aberto. Seu maior inimigo pode não ser a água, os tubarões ou mesmo o clima, mas a pessoa sentada ao seu lado. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.